Então, agora sim, bom dia oficial, sejam bem-vindas. Então, para o nosso terceiro encontro já, né? Terceiro encontro, meninas. Então, vamos lá. Vivi, está me escutando? Está entre nós? Tô te ouvindo. Eu não tô aparecendo, né? Não. Deixa eu ver o que que eu fiz aqui. Ah, tá. Hoje, é, Foi, hoje a foi. tecnologia não está contribuindo. A gente está entrando agora. Gente, eu falei Hoje, para hoje ela. eu tô lenta. Hoje eu Não, o tô meu lenta. computador tá lento. Eu mandei uma mensagem para vocês no grupo e ele ficou aqui com uma interrogação e não foi. E aí não tava entrando também o meu Zoom. Achei estranho que não tava entrando. Aí entrou, a gente entrou, ficou a gente tava conversando, né? A gente tava comigo na sala. E aí ninguém entrava. Eu falei, nossa, eu acho que ninguém vai vir hoje. Eu falei, nem a Vivi. Aí depois eu vi que vocês começaram a falar que o link tava com problema, né? Enfim, mas então vamos começar o nosso terceiro encontro, né? Sem mais delongas, perdemos um pouquinho de tempo aí. Então, quem precisar sair, né, dando as 10 horas, sai. A gente tenta, né, estender um pouquinho se o assunto aflorar aqui. Mas vamos lá, meninas. Então, a gente começa aí. Vocês querem falar alguma coisa? Talvez a gente pode ir pelos capítulos, né? Eu achei que ficou bem dividido, Vivi, parabéns, porque ele é um livro muito profundo. E assim, né, como também ficou curtinho, acho que fica até melhor para a gente poder, né, trabalhar o livro. E aí a gente pode começar com o título, né, da segunda noite. Até eu acho que da outra vez a Vivi acabou lendo, a Viviane, a outra, né, a afeitosa, porque ela falou do rosto corado, que é quando ele Sim. traz aqui, né, todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. E eu tava falando isso com a Gi. E aí eu queria saber de vocês, qualquer coisa, Vi, fique à vontade também para falar algum ponto aí antes delas trazerem considerações. O que que vocês acham? Hoje acho que tá todo mundo lento, né? Vocês concordam? Acho que talvez, Sim, né, até pensar nisso. é, Será que sim, pode faz ser. sentido, né, que Faz todos sentido. os nossos conflitos e questionamentos, né, estão relacionados aos relacionamentos em si, né? Eu acho que de certa forma sim, mas eu não diria que todos. Eu fiquei até pensando é, que, em geral, a gente faz. Os nossos pensamentos eles estão sempre a partir de uma comparação que a gente faz. Mas eu fico pensando assim: nossa mente, ela não vai ser diferente se eu estou só. Então, eu talvez não tivesse pensamentos de comparação como ele coloca lá no livro, mas eu teria pensamentos sei lá, com as coisas que tivesse no lugar, você entendeu? Por exemplo, que nem ele fala da altura. Se eu tivesse uma árvore que eu não conseguisse subir, eu talvez não falasse em termos de altura, mas eu não iria pegar as coisas que estão naquela árvore se eu não conseguisse subir, se eu não tivesse a ideia de subir. Então, eu não acho assim que completamente todas as coisas estão relacionadas com problemas de relações interpessoais, mas as relações interpessoais elas causam é, coisas na maneira da gente pensar. Não sei se sempre só problemas, né? Mas assim, muito do que a gente tem em termos assim do que se pensa, né, está relacionado com as questões das nossas relações com as pessoas. Então, hoje, por exemplo, a gente não conseguia entrar, então fica, ai meu Deus, será que sou eu? Será que é o outro? Entende? Então você está com a questão da relação. Mas se eu fosse totalmente sozinha, o que não é possível, que nem ele fala, né? Mas eu acho que a gente teria a mente da mesma forma. Interessante, Cris. Eu fiquei pensando quando você falava, realmente, a gente não. Eu não sei se a gente pensaria como a gente pensa, né? Porque aí, Sim, que referência nós vamos ter, né? Depende do que a gente vai estar convivendo. Foi o que você falou. Talvez a gente vai ter problemas porque tem coisas que são fisiológicas, né? Do tipo fome. Então, se eu não acho comida, eu vou ter um problema ali, né? De, enfim, subsistência. Mas é o que você trouxe, né? E o que ele traz, que é a questão da comparação. A partir do momento que a gente faz essas comparações, aí a gente entra nesse lugar, né? Onde os conflitos, de fato. Eu acho que realmente, assim, quando ele traz, assim, todos, essa palavra é muito forte, né? Aí faz a gente refletir meio que como o cara lá, né? O aluno, e falar assim: peraí, você está trazendo um extremo aqui. Não, será que é todos mesmo? Eu acho que esse é o ponto que pega nessa, né, psicologia. Não sei se alguém pensa diferente.
Porque como eu comentei, né, eu acho que esse autor, esse personagem, o personagem através do autor, ele é muito categórico, assim, de afirmar as coisas, né, de uma forma muito dura. Eu também concordo com a Cris que não todos, o homem pré-histórico tinha os seus problemas na relação com a natureza, né? E aí, conforme também a mente foi podendo evoluir, também foi é, tentando procurar soluções, mas também encontrando outros problemas, né? Então, realmente, muitos eu acho que vêm dos relacionamentos, mas não todos. Eu acho que se for pensar assim, talvez o todos ali em relacionamentos, ele quis dizer assim, a partir do momento que você vive em sociedade, os seus problemas são, né, relacionados, né, às relações, assim, eu acho que talvez, não sei, pensar mais ou menos por aí, não sei se alguém pensa diferente, as meninas querem falar algo, que Tem, acho que... tem uma, desculpa, Ana. Pode falar, Vivi. Não, tem uma parte, né, do livro que fala, né, por que você não gosta de si mesmo? E aí é o jovem falando, né, vou ler um pouquinho aqui. Por exemplo, no outro dia admiti que não gosto de mim mesmo. Não importa o que eu faça, eu só encontro defeitos e não vejo razão para começar a gostar de mim. E aí o filósofo vem com um contraponto, né, que isso a psicologia fala muito, né, a função desse comportamento. Porque tem uma função. Quais são os ganhos que ele tem quando ele não se aceita, quando ele começa a colocar só defeitos, né? Ele tem um olhar, dá para perceber que esse jovem tem um olhar, né, muito negativo de si, do mundo e das coisas. E aí vem o filósofo e diz, né, mas qual é a vantagem, né, que ele tem de ter esses pensamentos e comportamentos? E isso faz realmente a gente refletir que todo comportamento, né, o modo de ser no mundo tem uma função. Pode ser, né, para se evitar, porque quando ele se critica tanto, e aí ele vai ao ponto de quê? Que quando ele se sente inferior, né, com a autoestima dele super baixa, o que que ele faz? Ele evita relacionamentos, ele evita é, se aproximar do outro. Então, tem uma função. E aí ele vai nesse ponto, que é bem, eu acho que é interessante isso. Até pra gente, assim, né? Caramba, esse meu comportamento, esse meu jeito de ser no mundo, né? As nossas autocríticas, né, internas. Tem funções também. Acho que, assim, eu achei interessante a forma que ele colocou. Meio que vai revelando pra gente os nossos medos, né? E aquilo que a gente avalia da gente como negativo, né, Vivi? É o que nem você falou, ele É, traz isso como uma forma de repelir os relacionamentos. Na verdade, a questão dele é que ele tem medo, né, da rejeição. É onde ele coloca aqui o autor. exato, Então, para ele não ser exatamente. rejeitado, ele vai fazendo isso mesmo, ele vai fazendo para afastar, É. para que nem ninguém faça, né, o que ele não quer sentir, né? E ele até fala, a gente tem que trabalhar esse É uma, sentir também, né? exato. E é uma forma que ele aprendeu para se defender, né? Cada um de nós aqui temos estratégias, né, de enfrentamento ou não. E ele aprendeu, não sei, né, na minha opinião aqui, a ter esse olhar super crítico dele mesmo, que é uma forma de, assim eu não me exponho, assim eu não fico vulnerável, me deixa aqui nesse lugar aqui de questionar, de reclamar, mas ele não parte para a ação do enfrentamento, né? Mais ou menos, eu acho que é isso. E foi a história que a Vivi da outra vez trouxe também a Viviane sobre a questão da menina que ficava corada, né? Era, Sim, era o mesmo ponto. Então, isso daí era uma forma também dela também evitar a rejeição do cara que ela gostava, né? E aí isso ela usava até para situações onde ela tinha que se expor em público, né? Então ela, ao se expor em público, ela ficava corada, né? Então o medo estava ali da rejeição, do julgamento das pessoas. E até é interessante que aí o aluno pergunta para o filósofo, ah, mas o que aconteceu depois, né, com o cara? Aí falou que eles saíram e o cara chegou nela, né? Então aí ele não sabe o desfecho como que foi. Então assim, provavelmente ela pode ter ficado corada na hora, enfim, mas era a estratégia que ela usava para evitar expor e falar pro cara, olha, eu gosto de você, né? E é interessante, eu acho que na hora que eu fui lendo isso, eu fui me lembrando de mais jovem, né? Quando eu também, eu percebia também essa reação em mim, no sentido, medo de expor o que eu estava sentindo para alguém. Então, eu fazia ações que iam totalmente, né, no caminho contrário, né? Para evitar mesmo, né? Porque o medo era da rejeição, né? Do abandono, enfim.
Não sei se E, na todos. verdade, todos nós, né? Aí eu acho que eu tô sendo meio filósofo, né? Todos, eu não sei se todos, mas assim, nós buscamos aceitação, né? Nas relações, né? Desde, né, lá do colo, aí a gente pode até entrar, né, na teoria do apego de Bowlby, mas falando, né, de, de buscar esse apego seguro. Então, acho que faz parte aí da evolução e da espécie, né, de buscar. E aí, claro que esse caminho aí, algumas pessoas têm histórias muito conturbadas, outras menos, mas eu acho que é uma busca, eu vejo como uma crítica, né, quando ele tem medo da rejeição. Acho que quem não tem, né, Sim. eu acho que faz parte da natureza, né, E assim, mesmo que a pessoa talvez nem perceba. é o que você falou, né, Mas Vivi? Eu isso acho que. acontece. Pode falar. Não, pode falar, Não Cris. sei se eu estou viajando, gente. Não, faz Não, sentido. eu tenho estudado bastante a terapia focada na compaixão, né? E quando você olha a partir da teoria evolucionista, o ser humano ele precisa de conexão. Então, isso que você está falando, Vivi, é verdade, porque a gente precisa de conexão, e se a gente precisa de conexão, se você está vivendo, né? Se a gente pensar lá desde a época dos catadores e coletores, quanto mais eles conseguiam se organizar e tivessem essa conexão, melhor eles sobreviveriam. Eles conseguiriam, sei lá, vencer o leão, ou sei lá que bicho que é que tinha na época, conseguiria dividir as tarefas, você teria a possibilidade de ter esse comportamento, né, que está dentro da teoria do apego, né, que é de você encontrar um lugar onde você tem sei lá, um lugar para você correr, faz que nem criança faz. Né? Se acontece uma coisa, ela já olha Lugar para a mãe, seguro, né? né? Então, a gente procura essa conexão. Então, é natural que quando você percebe que você não tem essa conexão, e isso, como a gente está vendo aqui, é aprendido, porque se eu venho de uma família que, se eu berrava quando eu era bebê, demorava demais para me atender, eu vou ter um comportamento diferente do que de uma pessoa que teve isso de uma forma. Logicamente que a gente não faz isso o tempo inteiro, mas se isso for uma coisa constante, ela cresce talvez com, sei lá, um apego ansioso, com uma maneira, sei lá, uma hora a pessoa atende, outra hora não atende, então você não sabe, né? E a sociedade, ela vai criando coisas, né? Então, quando ele fala aqui, né, tipo assim, quando eu olho para mim, eu vejo essa cara cheia de espinha, né? Então, por quê? Porque isso é uma coisa que não é valorizado na sociedade, inclusive com a própria economia, sei lá, a publicidade, né? Então, eu lembro quando eu era adolescente, atualmente eu nem vejo mais muito isso, mas tinha muita propaganda de sabonete, creme para você passar para acabar com as espinhas. Então, claro, se eu vejo que a minha cara tem espinha e está todo mundo ali toda hora falando isso, eu vou achar que se eu já tenho aquele apego que não é esse lugar de base segura. Vejo que a minha pele está desse jeito, então, por isso eu não consigo fazer essa conexão. Vai ver que é porque a minha pele é cheia de espinha. Então, eu procuro me isolar e eu acabo me defendendo, né? Como a gente está vendo aqui, né? Porque eu sei que se eu chegar naquele grupo, todo mundo vai me criticar, vai falar que eu sou feia, que eu sou nojenta, ai, que nojo essa cara cheia de espinha. Então, isso acaba sendo uma defesa. Eu fico no meu cantinho e não vou me relacionar com aquele grupo. Só que aí eu crio os problemas de estar isolado, né? Porque a gente realmente não consegue viver, porque isso está dentro do nosso DNA. Pega um bebê e solta ele no meio de um lugar para ver se ele sobrevive sem ninguém. Não Uhum. vai sobreviver. Ele depende Sim. do outro e ele vai Exatamente. usar toda a estratégia para conseguir essa conexão, né? Excelente, Cris. E você falando, ele também acaba não trazendo isso, né? Como a sociedade também, né, traz esse impacto, né? Os padrões que são colocados. Eu acho que isso Sim, também faz com que, óbvio, ele traz a comparação, né? Ele até traz o próprio caso dele, né? Que ele tem lá 1,55 m, então aí o amigo dele fez ele olhar para uma outra perspectiva, do tipo, mas se você fosse gigante, talvez as pessoas não iam te procurar, não iam se sentir num lugar, né, de acolhimento, porque poderia trazer uma outra impressão, né? Então a gente vai criando esses estereótipos também, né? E isso vem também do que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Faz total sentido, Cris. Não sei se as demais, né, conseguem, né, entender esse processo aí todo que a Cris falou.
E vem desse lugar realmente, né, da gente buscar, né, essa segurança, esse lugar também de acolhimento. Então, essa rejeição é totalmente o oposto de tudo isso, né? É você falar, nossa, eu não tenho isso aqui, né, de uma pessoa que eu, né, gosto, que nem ele trouxe o caso, né, daquela pessoa que eu gostaria de estar próximo, de pertencer. Eu acho que tem muito essa questão do pertencimento também, né? De, enfim, de você encontrar pessoas com as quais você pode realmente ser do jeito que você é, porque também ele traz muito isso da psicologia, né? Ser autêntico, né? E aí tá, você consegue ser autêntico num grupo onde tem, né, pessoas diferentes, aí você sempre vai estar nessa comparação, né? E se perdendo de si, né? Eu concordo com a Cris e é por causa dessa colocação que vocês fizeram aí que tudo que o autor trouxe, eu acho que quase todos os problemas advêm sim de relacionamentos, não todos, né? Mas se a gente pensar até da forma que a gente vive, agora eu estava lembrando, por exemplo, em questão de moda, né? O padrão de moda de lá de 1950 era um, o corpo da mulher era um, e estava tudo bem. E o padrão ao longo dos anos mudou tanto, porque a sociedade mudou, a forma de enxergar a moda, o corpo mudou tanto. Então, com isso trouxeram outros problemas, né? Então, eu sei que, claro, a gente não consegue viver sozinho, nem fomos feitos para isso, mas muitos dramas do que a gente vive, muitos problemas que hoje a gente vive, principalmente em sociedade, eu acho que advém sim de más relações, né? Conosco mesmo, conosco e o outro. Eu acabei lendo até mais, né? Eu acho que eu acabei entrando nos capítulos da próxima sessão e ele fala muito disso. Eu não vou dar spoiler, Hum. mas como realmente essas relações impactam a nossa vida, e ele acaba até dividindo, impactam fala um pouco das tarefas, né? E mais à frente ele aborda um pouco mais as tarefas que ele entende como tarefas de trabalho, ou seja, as nossas relações profissionais, as tarefas de amizade, as nossas relações com amigos e colegas, e as tarefas de amor, que ali envolve realmente pais, filhos, maridos, namorados, noivos, são essas relações mais fortes que a gente tem. E então eu entendo e outra, também eu percebo que a gente também é muito moldado por conta dessas relações. Por exemplo, a cultura, os nossos valores de família, a maioria de nós, às vezes, eu posso falar por mim, né? Eu tenho a mesma religião que a maioria das pessoas da minha família. A gente é muito influenciado por essas circunstâncias do dia a dia, né? Sejam elas boas ou não, né? E tanto que quando a gente vê alguém que foge de um padrão de família, seja ele bom ou ruim, isso acaba chocando um pouco, né? E ouvindo vocês falando de novo, acho que eu não sei se eu comentei na sessão passada, e lembrando muito aqui, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a série Adolescência do Netflix, que está aí bombando. E um menino que vinha de uma família super bem estruturada comete um ato jamais impensado, e aí vem essa coisa, ué, mas ele veio de um molde ali que até então era bonito, perfeito, e ele faz alguma coisa que não cabe aqui nessa situação, né? Mas a gente, ao longo dos capítulos, percebe que ele teve influência, das redes sociais, de amigos, então a gente percebe que, por mais que existam coisas nossas, a gente se debate ao longo da vida por, por relacionamentos, né? Por questões, e assim, às vezes você tem alguma coisa que te impacta negativamente, mas aí você já tem seus valores, algumas coisas que são próprias e intrínsecas, e você corre numa outra vertente porque existe ali um choque. Eu estou vendo isso, estão me falando que isso é legal, mas eu não concordo, né? Eu acho que a gente vive esse confronto de dubiedade, de situações todos os dias, né? Igual trazendo um pouco assim de reflexões da Bíblia mesmo, né? De Cristo. E sempre nos é apresentado duas situações, a boa e a ruim. Qual é a minha escolha ali? Desculpa, diariamente, né? Eu vou acordar cedo ou acordar tarde, né? Sempre uma escolha. Eu vou amar ou eu vou odiar, né? Pode parecer raso, mas é muito profundo as nossas escolhas. Eu acho que
elas tangenciam e nos levam muito a falar quem somos, né? Que a gente é a soma de tantas coisas, acho que é nisso. Ia falar aqui? Não, acho que não, né? Bom, até do que você trouxe, assim, André, eu fiquei pensando. Por isso que eu acho que ele traz essa questão, né, da forma como a gente interpreta, né, e vai dando significados. Eu acho que esse né, mix de coisas, né, que foram influenciando a nossa formação, que foi criando a nossa identidade, e aí volta nas teorias que as meninas trouxeram aqui, a gente se, né, se perceber em um grupo como pertencente, então entra na ideia, né, que eu acho que vai lá de trás, como a Vivi trouxe, do querer ser amado, né, tá ali realmente com pessoas que gostem da gente, a gente quer isso, né, no final a gente busca, não é só segurança também, eu acho, a gente busca também relações que façam com que deem sentido, né, na nossa vida, né? Então, a gente busca essas pessoas que vão trazer o acolhimento, que trazem a confiança também, né? A gente poder confiar nessas pessoas. Eu acho que a teoria, né, não sei aqui a dele, mas ela conversa com certeza muito com a teoria do apego, né? Eu acho que esse é o ponto. E como a Cris trouxe, né? A gente tem que saber como que foi a estrutura desse ser também, né, nesse começo, para entender que apego é esse, né? Que faz toda a diferença, né? Eu acho que é um trabalho muito desafiador, né, quando ele traz a psicologia do jeito que ele traz, porque aí eu não sei se vai aprofundar lá na frente. É como que esse indivíduo foi se formando, como ele foi se desenvolvendo, né, a ponto de conseguir fazer, né, toda essa linha de pensamento que a gente está fazendo aqui e chegar num lugar, de repente, de falar assim, nossa, não, eu consigo agora transformar esse olhar que eu tinha sobre isso e ver de uma maneira mais positiva ou neutra, né, de modo que não impacte e não traga nenhum sofrimento, né. Não sei se vocês concordam com isso. Mas eu coloquei aqui, não sei se vocês querem falar alguma outra coisa, mas a gente colocou até umas reflexões do livro que eu acho que pode ser interessante até para a gente desenvolver, né? Porque aqui a primeira, né, seria isso, né? Até pensar, como ele falou, né? Não, acho que não tem nem como pensar nisso, mas será que seria possível a gente viver sem relações? Não, né? Eu acho que faria, sei lá, não sei como que seria isso, né? Deixar, a gente já teve, né? Tem a própria história do Tarzan, né? Colocar lá um homem lá no meio lá dos bichos e cresceu com os bichos, né? Vai procurar alguma forma de se relacionar. A gente vê até com os animais. Você pega bicho diferente, o bicho começa a se moldar com o comportamento do outro, né? Não sei se eu vejo muito bicho de gato e cachorro, gente. E é interessantíssimo. Às vezes você vê, tipo, o bicho imitando a forma do outro, né? Então, sei lá, cachorro querendo ser gato, enfim. Então, acho que, pensando pelo que a Cris trouxe no começo, se a gente não existisse outros seres humanos, mas existisse outras formas de vida, acho que de alguma maneira a gente ia se apoiar nelas, né? Enfim, não sei se vocês pensam assim. Mas aqui eu também coloquei uma outra reflexão. Aqui ele fala, né? Que ele fala que né, o problema está nos relacionamentos, né? Enfim, aí a gente trouxe algumas questões aqui para vocês né, refletirem, né? Por exemplo, já que ele traz essa ideia, então a gente vai vendo que talvez os relacionamentos mais próximos sejam os mais desafiadores, né? Então, não sei se vocês já observaram isso com atenção, porque é muito engraçado. Eu lembro que eu ouvia muito isso. Ah, mas você briga com todo mundo. E eu falava, gente, mas será que é só eu? Eu achava até que, não, deve ser um problema. Quando eu era mais nova, eu ouvia isso, porque eu brigava muito mesmo. Mas eu comecei a ver a família, eu falava, mas o pessoal briga também. E realmente, né? Acho que família é o ponto mais, assim, desafiador, né? E aí a gente vai vendo, né, esse padrão se repetindo talvez em outras relações, né? Conforme a gente vai, né, se envolvendo, né, com pessoas na escola, enfim, ambiente de trabalho. Então, acho que no final, todas as relações, eu acho que de fato são caminhos para conflitos. Eu acho que isso daí nem que for uma coisa simples, porque não pode talvez dizer que todo sofrimento venha só das relações, talvez, mas eu acho que no inverso ele possa ser verdadeiro, de fato. Não sei se alguém discorda, porque aí é um lugar que a gente podia, né, olhar com mais atenção, né? Que a gente pode fazer para de repente, porque o ponto se traz sofrimento de duas uma, né? Ou a gente vai querer se afastar, que é o que acontece às vezes, né? Então, se eu não sei lidar com isso, eu afasto, ou aprender uma nova forma de lidar, né? Eu acho que ele não entrou nisso, mas eu comecei a refletir sobre, né? Se são as relações que geram conflitos, então a nossa tendência vai ser sempre o quê, né? Se está conflituoso, é afastar ou, né, quando tem aquelas situações de relacionamentos, né, abusivos, onde a pessoa não consegue, porque aí tem a questão do que a Cris trouxe do apego, né? Se a pessoa tem um apego inseguro, se ela já tem uma dependência emocional, aí vai ser mais difícil para essa pessoa sair de algo assim.
Mas como a gente poderia mudar isso, né? Eu acho que eu fiquei pensando nesse lugar, assim, como mudar para essas relações serem mais saudáveis e leves, né? Às vezes a gente espera muito do outro, mas como a gente pode, né? Óbvio que tem situações, sei lá, uma psicopatia, né, não é nem aconselhável você tentar resolver isso com a pessoa, né? Cair fora. Mas a gente mesmo, né? Quando a gente observa esses conflitos, eu tenho notado muito isso na minha família, né? Eu fico assim, tem pessoas que só de estar próximo você já fala o gatilho, né? A pessoa já é o gatilho, ela existe ali, já te ativa tudo. Aí eu respiro, eu falo, meu Deus, quais são os meus padrões que eu tenho com essa pessoa que leva ao conflito e tentar agir diferente? Assim, é um exercício muito difícil, eu não sei para vocês, Sim, mas posso dar um pode. exemplo aqui? Ouvindo você falar, é algo que aconteceu aqui na minha semana, e quero trazer um exemplo bem clássico aqui em casa, né? Eu moro com a minha mãe e a minha mãe já há 2 anos e meio está fazendo um tratamento de câncer aí bem extensivo, complexo, enfim. E aí eu percebo que algumas coisas que eu falo, ela não acolhe muito, né? Então, graças a Deus, o tratamento está evoluindo, né? Mas ela houve uma melhora física, porque ela já ficou muito derrubada por causa das quimioterapias, e hoje ela fisicamente está bem, apesar de ainda ter a doença, ok. Então, tanto eu quanto uma irmã minha mais nova, a gente fica um pouco no pé da mãe, falando que ela precisa se exercitar, precisa levantar um pouco mais, não ficar tão deitada, esse tipo de coisa, normal, né? Porque desde a primeira consulta com o oncologista falou que ela não era doença e era para ela tentar ter uma vida o mais normal possível, mas não foi isso que ela fez. Ok, então a gente tem que entender o processo da pessoa. E aí eu já falei tanto isso de movimentar, a minha irmã também, ela não acolher, e essa semana ela passou por uma banca de médicos aí, para uma avaliação, porque vai mudar o protocolo do atendimento. E na primeira profissional que ela passou, ela falou a mesma coisa que eu e a minha irmã, e eu amei. Então, ou seja, ela precisa ouvir de outra pessoa a mesma coisa e sentir o impacto. E assim, no mesmo dia eu já percebi que ela teve preciso fazer isso. Então, e, e no livro fala muito da questão da gente não interferir na vida do outro. Eu acredito, né, com um pouco de sensatez, que às vezes a gente precisa, mas o problema é esse, é saber até onde podemos ir, né? Então, aqui em casa, para mim, foi muito prático, até onde eu podia falar, a partir do momento que ela reclamou, então eu precisei recuar um pouco. Mas outra pessoa precisou interferir para que ela sentisse que essa cobrança não era uma cobrança, né? Mas um cuidado, um zelo, né? Então, para mim ainda é difícil perceber esse limite que a gente tem com as pessoas, né? Eu estou colocando uma situação muito particular, minha mãe, é uma relação ainda, né? A gente tem todo um conflito com família, que é normal, né? Mas imagina com as outras pessoas, o quanto que às vezes a gente somos intrusas, eu entendo muito, hoje eu aceito assim que às vezes a gente briga muito, entra em desavenças, discussões, porque a gente quer que o outro pense como nós, que haja como nós, e, e aí quando você toma ciência disso, é libertador. Peraí, eu estou querendo que essa pessoa tenha a mesma religião que eu, pense que acredite no mesmo político que eu, sabe? Eu vejo as discussões hoje nesse mundo globalizado que a gente tem. Então, assim, o outro não precisa ser eu, porque o outro não é eu, ele não vai pensar como eu, ele não vai agir como eu, mas chegar nesse ponto é tanto libertador como desafiador, porque a gente tem a tendência a querer que o outro seja um pouco como eu sou, né? Acho que é isso. E um É, grande exemplo disso tudo também são os filhos adolescentes. Você fala, 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 mas são processos, né? A mesma coisa, sua mãe precisa passar pelo processo dela, os filhos também. E tem um lado nosso, né? Enquanto você falava, me veio, né? Assim, nós temos um lado, né? Até talvez um pouco de arrogância de achar, né?
Nossa, o outro deveria fazer isso, nossa, o outro poderia. Então, o outro sempre tem solução para o problema da gente, a gente sempre tem que dar solução para o problema do outro. E aí eu acho que é importante que a Andrea falou, né, desse momento da reflexão. Caramba, isso é dela, né, é um processo dela, você tem um olhar, né, de vida, de mundo diferente. E aí quando chega uma pessoa de fora, ela ouve. É muito interessante, né, os processos que cada um vive. Uma das coisas que eu tenho procurado exercitar, juntando essas duas coisas que vocês acabaram de falar, quando eu começo a fazer esse raciocínio olhando para o outro que não está fazendo aquilo que eu quero, eu trago para mim, porque eu não tenho como controlar o outro. Eu falo, tá, ok, eu estou querendo que a Viviane fale, sei lá, que ela me acolha e ela não está me acolhendo. Aí eu paro e penso assim, o que isso está fazendo comigo agora, aqui? O que me causa? Então, por exemplo, quando você estava contando a história, André, eu lembrei de várias situações que às vezes acontecem comigo e que, principalmente essa coisa de filho, né? Você fala, a pessoa faz, sei lá, ouvido de mercador, e uma outra pessoa fala, ela vem e conta para você, né? Tipo assim, ai, sabia que... Aí você, dentro de mim, né? Eu fico assim, gente, passei a vida falando isso. Aí eu penso assim, o que isso faz comigo? Por que eu fico com raiva? Ou se eu fico alegre, assim, de pensar assim, não quero saber quem que fez, né? Que bom que ela conseguiu chegar nesse lugar. Pode ser até que não seja o lugar melhor, mas naquilo que eu tenho de pensamento, eu fico feliz com aquela situação. Em geral, não. Em geral, eu falo assim, nossa, passei a vida falando, então, tipo assim, me gera raiva. Por que eu fico com raiva? Pelo fato de que ela conseguiu fazer uma coisa, sabe? Às vezes são coisas bobas de dentro de casa que você fala para a pessoa, por que você põe esse negócio aqui? Então, eu comecei a mudar o jeito de comunicar, porque às vezes as conversas elas eram atritadas mesmo, né? Por conta até assim, do jeito que você fala, por que você não põe? Então, esses dias mesmo, né, eu tive a minha filha falando para mim, sei lá, estava fazendo umas coisas. Aí eu consegui olhar e falar, nossa, gente, isso está me incomodando, porque hoje eu estou mais sensível. Então eu consegui reformular aquilo, que eu acho que é muito o que o livro fica propondo, sabe? É você reformular o que está acontecendo dentro de você. Aí eu falei, filha, não é você, é o que eu sinto. Então, porque ela fica sempre falando para mim, ela fica mandando eu baixar a televisão. Aí ela falava que é porque eu era surda. Você é surda? Ela fala para mim, você está surda. Aí, olha como que as coisas são. Eu de raiva, não é por causa dela ter falado para mim, eu disse, nossa, gente, será que eu sou surda? Não. De raiva, eu fui fazer um exame de audiometria. Não estou surda, peguei o exame para esfregar na cara dela. Então, você veja como que as coisas acabam escalando, né? Então, mesmo assim, quando ela está aqui em casa, porque ela não mora mais aqui, porque ela é casada, mas às vezes ela vem para cá, ela fala, ai mãe, abaixa um pouco a televisão. Aí eu comecei a prestar atenção. Tem uma frequência que eu não consigo compreender se estiver muito baixa, né? E aí eu sempre falo isso para ela, ó, o problema não é que eu sou surda, eu já mostrei para você que eu não sou surda, mas às vezes algumas frequências elas são difíceis para mim quando a televisão está muito baixa, mas não era essa a questão. A questão para mim, que então essa semana eu consegui identificar, é que eu não sinto que ela valoriza ou olhe para mim com uma dificuldade que eu tenho. Entende? Assim, tipo, ela já sabe que é isso, mas ela insiste em falar e aquilo é uma coisa que me magoa. E eu consegui dizer isso. Não a partir do momento, assim, da coisa dela, né? Fala, para de falar isso. Ou eu ficar insistindo. Você já não entendeu ainda que é isso, mas de conseguir falar para ela, falar assim, olha, eu fico tão chateada porque parece que você não entende essa coisa que está acontecendo. Eu me sinto, sabe, assim, não acolhida, não atendida, né? Então, quando esse moço fala aqui no livro todas as coisas que ele tem, muito provavelmente, né, esse filósofo, ele está fazendo esse papel, porque ele está acolhendo o que ele sente, está fazendo ele começar a enxergar sob uma outra perspectiva, aquilo que está acontecendo com ele, né?
Então, tipo assim, olha, será que você não está falando tudo isso que é para fora, que é porque é o outro que está fazendo? Ou a história da própria menina, né, que não conseguia ir lá chamar, falar para o cara que ela estava afim, porque ela ficava olhando muito para a reação de fora, mas não muito para aquilo que ela sente dentro dela, né? Então, eu acho que isso é super importante, né? A gente conseguir ter essa consciência, né, de que tipo, nossa, que bom que alguém falou para sua mãe e ela ouviu, né? Mas às vezes aquilo dentro da gente vem assim, pelo menos para mim, vem assim, puta que raiva. Passou a vida falando, ela briga comigo, agora a outra pessoa vai lá e fala, e ela já foi procurar uma coisa para se movimentar, dá vontade de ir lá às vezes e falar. Passei a vida falando, é assim que a briga continua, né? Então, quando eu identifico isso dentro de mim, né, assim, que isso faz comigo? Por que eu fico com raiva? Por que eu fico triste? Do que me lembra? Da onde que vem isso? Eu tenho como olhar de um outro lugar. E talvez, com o tempo, eu consiga ter uma maneira diferente de falar com aquela pessoa, de agir com aquele momento, né? Nossa, Cris, foi ótimo. Me fez, assim, ir para o começo do livro, onde ele frisou a ideia do autoconhecimento, do conhecimento, o quão importante. E aí a Andrea falou assim, e a Vivi também, né? Cada um está num processo, num grau, né, desse conhecimento. E às vezes, esse negócio que a Andrea trouxe, eu também vivi recentemente, vivo há muitos anos, né, com meus pais, era a minha dificuldade de comunicar isso. Porque às vezes a gente quer impor, né? E aí, realmente, eu acho que ninguém gosta, né? Se alguém chega pra você e fala, ó, você tem que fazer isso, putz, é aquele chefe mala que você fala, meu, pronto, agora você quer mandar em mim. E pensa, né? Um filho falando isso pra um pai, né? A gente já tem aquele negócio da hierarquia, né? Os pais têm aquela coisa meio presunção, tipo, eu vim antes, sei mais, e você vem me ensinar isso agora. Então, assim, eu olhava pra mim e falava, gente, eu já não sei mais como comunicar isso. E aí os médicos, era engraçado, né? Porque como nutricionista, a doença da minha mãe toda é relacionada com a comida. Então eu falava, mãe, pelo amor de Deus, toma isso, tá, não sei o quê, né? E ela não fazia, que era beber água, uma coisa até simples. E aí eu dava as orientações, aí entra para um vídeo, sai pelo outro, eu falava, gente, pra quê, né? É que negócio, não adianta, né? Santo de casa não faz milagre, né? Eu falei, comecei a desencanar, falei, tem médico lá, tem nutricionista. Aí chegava a médica nas consultas e falava assim, minha mãe chama Ângela, Ângela, por favor, escuta a Ana Paula. Eu não tinha falado nada. Nossa, eu cheguei ali, o quê? Aí eu vi meu nome assim, eu falei, aí eu olhei aquilo ali, eu falei, deu vontade de falar, eu falei. Mas aí eu comecei a perceber que tem esse lance da família, né? Que nem o André falou, tem os conflitos familiares, né? E eu sempre peguei muito no pé do meu pai e da minha mãe em relação à saúde. E aí eu falei, poxa, mas também eu não posso só pegar no pé deles, eu tenho que praticar isso. Eu sempre pratiquei, né? Eles sabem que desde nova cuidar da saúde, mas eu falei, não tá funcionando ainda. Aí eu cheguei num lugar assim que eu falei assim, gente, eu desisto. Vocês fazem o que vocês quiserem, vocês são adultos. Eu não posso comer por vocês, eu não posso andar por vocês, beber por vocês. Ó, o médico fala. Agora, vocês gostam de hospital? Eu não gosto. E eu falei, uma coisa eu posso fazer, eu posso não ir para o hospital. Eu falei, porque o ponto é, a irresponsabilidade que vocês estão tendo está afetando a todos em volta. É aquilo que ele usa até um pouco assim, né? Lógico que eu não falei desse jeito, tá, gente? Eu falei um pouquinho mais doce. Mas assim, eu falei assim, eu comecei a pensar no livro. Talvez isso para eles é benéfico, como a Vivi falou. Porque ao ficar nessa situação, eu tenho a atenção dos meus filhos e o cuidado. Tipo, eu tenho as pessoas perto de mim. Nossa, minha mãe tava com todo mundo ali, né? Era o médico, um monte de gente, enfim. Então, assim, eu comecei a pensar que comunicação eu poderia ter, né? Eu fui por esse lugar da crise, assim. Eu comecei a olhar para mim e comecei a expressar o que eu tava sentindo. E eu falei para eles, eu falei, gente, de verdade, às vezes eu fico assim frustrada e chateada com isso. Porque eu falo, então, assim, eu não vou falar mais. A minha parte eu já fiz, assim, o peso que eu poderia ter na consciência futuramente de não ter falado, ele já não existe, porque falar eu falei. Mas, assim, a frustração que me vem aqui agora é pensar assim, vocês não fazem o que precisam fazer, voltam para o hospital e a gente fica nesse ciclo aí, e ninguém gosta, nem vocês gostam disso, enfim. Mas isso começa a afetar todo mundo, porque a gente começa a ficar sobrecarregado, os filhos, vocês também, é exaustivo ficar em ambiente de hospital. E eu falei assim, eu acho que vocês não tiveram a oportunidade de cuidar dos seus pais doentes. E eu falei, não é que eu não vou cuidar, mas vocês não sabem o que é essa relação, vocês não viveram isso, porque os pais deles moravam distante, eles não acompanharam essas coisas, sabe? Eu falei, é pesado demais, né? E aí a gente equilibrar todos os pratos, então assim, façam só o mínimo, né? Não tô pedindo para fazer o máximo, ninguém tá pedindo para ser fisiculturista. Cara, sabe, se puder fazer lá o exercício, faz o que dá, do jeito que dá, bebe a água, sei lá. Então eu tive que jogar isso. Eu falei, gente, eu tô sobrecarregada e não dá, né?
Aí eu percebi, né, que ficou um silêncio. Falei, pelo menos a reflexão vai ter. Mas a gente também precisa mostrar para as pessoas o limite, né? Porque se não coloca, aí fica, né? E eu falei, olha, meu limite já tá no limite do limite, né? Não dá para eu ficar, né, parando toda hora. E eu falei, eu gostaria de estar com vocês o tempo todo, mas daqui a pouco a gente terceiriza o serviço. É isso que vocês querem? Aí eu falei, eu quero minha família assim, para passear, para viajar, para, meu, ficar em casa e falar besteira. Então, assim, tem horas que eu vejo que. Ai, André, eu não sei, né? Eu me compadeci do seu caso, assim, que eu vejo assim, a gente tem que entre ser suave, mas às vezes também, né, ser firme. Porque senão, Sim. não entra. E é difícil, viu, Ana? Porque Muito. eu já ouvi, não uma vez aqui, ela virar para mim e falar assim: você está mandando muito em mim. Então, Mas infelizmente, eu já vivo aquele momento que todos nós viveremos, se é que algumas de vocês já não vivem, que parece que você troca de lugar com seu pai e sua mãe. Eles sim. precisam mais de você do que você deles, né? E aí é eu cuidando, eu e os meus irmãos cuidando dela, mais do que ela se preocupando tanto cuidando de nós. É difícil, é desafiador, não é difícil. É É. desafiador, mas eu acho que eu estou conseguindo levar bem. Santa terapia. Mas para ela é muito mais difícil, porque ela sempre foi uma Uhum. mulher muito ativa, muito forte. Ela era a base da família. Eu costumo falar assim com os meus irmãos que depois da doença da minha mãe, a minha família pirou. Porque meus tios, todas as outras pessoas não conseguem vê-la como uma pessoa doente, porque ela era muito forte e hoje ela está em outra posição. Então, é complexo. E, Uhum. Cris, só te dando uma dica aqui, falando, né? Você estava partilhando algo da sua filha. Para mim, foi libertador ela ter ouvido a mesma coisa do médico e ter aceito. Eu mais fiquei aliviada que outra coisa, que eu falei, ai, graças a Deus. É um problema a mais que eu vou ter que lidar com, Ah, que um bom. problema menos para lidar com ela. Eu não fiquei sofrendo, sabe? Porque o duro é você interferir, né, sem querer, porque vê que a pessoa precisa e a pessoa não aceita. A hora que ela aceita, eu falei, ai, graças a Deus, uma coisa menos, porque tem tanta coisa para lidar e fazer, não só com ela, a vida da gente, a casa e tudo. Aham. Falei, ah, uma coisa menos, assim, Estou foi procurando me libertar, viu? foi isso que eu pensei. Gente, uma coisa a menos para eu me preocupar, porque agora ela tem ciência do fato, né? E ufa, e Ana também. Eu também jogo muito com a questão do médico. Você fala, a pessoa não ouve, então deixa os Ah, médicos gente. falar e, É que eu e falo, vida que segue. eu não tenho controle sobre os outros, não vou ficar opinando para a pessoa o que ela faz. Assim, se pedem meu conselho, eu falo. Como família, eu acho que eu tenho que dever de falar se eu sei. Falo, ó, se vocês quiserem, vocês vão no médico, vocês procuram um nutricionista. Eu lavo minhas mãos, a minha parte, porque não dá, né? Senão é aquilo que ele fala. Você vai viver eternamente nos conflitos, tentando resolver o outro quando ele não quer ou não aceita que ele tenha uma questão. E aí você fica lá se matando, gastando sua energia, seu tempo e se desgastando, porque aí o outro que tá doente deixa também, né? Por conta, não tô falando assim, é óbvio, né? É claro, foi uma forma simplista aqui, mas é o resultado, né? A gente acaba se esforçando demais, não é nem pelo cuidar do outro, mas da insistência de querer mudar o outro, falar pra ele, faz isso, faz aquilo. Então eu já errei tanto nisso, que chegou uma hora que eu falei, gente, ó, vocês são adultos, óbvio, né? Criança, eu acho que uma certa idade ali, quando começa a se tornar idoso também, tem a serenidade, vai perdendo às vezes, né, as funções cognitivas, tem demência, uma série de outras coisas, mas tirando esses casos, eu acho que a informação ela é importante. Agora, a maneira como a gente comunica essa informação que é o ponto, né? Porque eu percebia isso quando as pessoas jogavam para mim também. Aí eu entrava naquele lado, tipo, da criança, né, birrenta, né? Mas eu comecei a aprender, né? Falei, essa crítica que essa pessoa tá falando realmente é algo que condiz comigo? Onde eu tenho que melhorar, onde eu posso... Porque tem isso também, né? Tinha um orgulho, né, de admitir, nossa, eu tô errada, realmente, eu não tô fazendo a minha parte. Então, esse olhar para a gente, né, como a Cris trouxe, é muito importante de fazer essa reflexão, de saber também o que que é uma crítica que realmente está dizendo algo sobre nós, ou daquilo que não é e está realmente amolando, né? E aí entra muito a autocompaixão, né? Muito. De você olhar para os incômodos, né? Até o exemplo, né, que a Cris deu. Por que que isso afeta tanto, né? Porque isso é um problema da... Pegando um exemplo, né, Cris? Mas assim,
É um problema da filha, o incômodo é da tua filha, mas ao mesmo tempo, por que que você se afeta? E isso serve para tudo, né, gente? Para tudo. Sim. Nos nossos relacionamentos, no trabalho, com amigos, né? Com tudo. Né? Eu Aí acho que a gente voltando tem até. assim um pouco dessa coisa de ser Deus, sabe? Assim, esse conceito que a gente tem, porque a gente fica querendo fazer e é muito difícil. E eu fico pensando no que a Andrea estava falando, né? É muito difícil você pensar que depois a mãe morre ou a filha se dá mal na vida, parece que a culpa foi sua. Você vê como que a Hum. gente carrega essa coisa da culpa, né? Então, quando a gente consegue se libertar, que nem a Andrea falou, nossa, graças a Deus, alguém faz, ou como você compartilhou, né, Ana? Gente, o médico vai falar, sabe? É muito libertador, né? E é uma coisa que eu fico buscando, porque muitas vezes o que acontece dentro de mim é que eu não consigo ainda totalmente soltar as coisas para que, sabe assim, deixa para lá isso aí, porque eu ainda acho que eu tenho que fazer. E, na verdade, eu sei no racional que eu não tenho, né? Ai, Então é Cris, mas isso. sabe que esse conflito, às vezes, eu acho que acontece com todo mundo. Até eu que sou mais assim, eu falo que eu sou mais desapegadora, mas eu sinto essa culpa, às vezes. Eu falo, putz, mas se eu não falar, então o que eu faço? Eu falo. Ó, se vocês vão me escutar ou não, eu não sei. Mas a minha parte eu falei. E a gente tem um grupo na família que eu jogo lá. Porque eu falei assim, depois eu quero que todo mundo saia. Falar, eu falei. Se vai fazer, né? Então, foi difícil, viu? Eu acho que demorou muito para eu conseguir chegar nesse lugar e falar, olha, gente. Não dá pra gente ficar, sabe, insistindo, se estressando, porque aumenta aí, eu só aumenta o estresse, os conflitos. E eu falo, olha, Sim. só que vocês têm que saber que toda ação, toda escolha que a gente faz tem uma consequência, né? Então, eu não posso fazer essas escolhas por vocês e nem insistir, né? Porque também, mas é muito difícil, né? Eu acho que vocês que são pais, né? Eu não sou, eu acho que ainda deve ser mais desafiador, né? Porque, quer dizer, E os olha que eu pais. já me libertei de muita coisa, viu? Assim, eu acho que hoje eu já estou, nossa, muito melhor, me sentindo muito mais leve, conseguindo olhar muito mais assim, ter esse olhar curioso para dentro de mim, sabe? Conseguir me soltar, sabe? Assim, de deixar e falar, ó, você não tem controle sobre isso. O que você pode fazer é olhar para você e tentar ver como que você pode conviver melhor com seus próprios desafios, né? Então, eu acho que isso tem me ajudado bastante. Gente, eu preciso sair, que a minha cachorrinha tá doente, não sei se vocês viram, né? O tanto que ela tá aqui, assim, agitadíssima. E eu tenho uma consulta com ela que eu marquei agora às 10h30. Então, eu vou ter que sair, mas quero agradecer bastante. Eu sinto falta quando eu não consigo vir, né? Porque às vezes ele combina bem num dia que eu tenho curso ou que eu estou dando aula. Mas assim, eu assisto depois e sinto muita falta. E para mim está sendo muito importante esse espaço da gente poder, né, falar e pensar sobre essas coisas, né? Quero Ai, agradecer mesmo. Muito Cris, obrigada. a gente que agradece, nossa, suas Obrigada a você, contribuições. Cris. Então, vai lá cuidar da sua cachorrinha, né? Melhoras. Depois a gente passa algumas informações depois. A gente também vai finalizar também, a gente vai, enfim. E eu tô tentando ainda, só para deixar um recado aqui antes da Cris sair, de ver se realmente a gente consegue organizar algo presencial, né? A gente pensou na ideia de um retiro, onde a gente até colocaria algum livro, uma coisa mais curta, talvez, não sei, para a gente fazer essa roda, né? E ter, né? Essa conexão mais próxima. Eu acho que é legal, assim, né? A gente tem internet hoje e tal, mas o presencial ainda faz diferença, né? Enfim. Então é isso, Cris. Obrigada, viu, Cris? Vai lá. Tchau, gente. Tchau, Beijo, Obrigada. tchau. Cris. E aí, meninas? Bom, não sei se Eu vocês queria querem falar, avançar, mas pode falar, Célia, fica à vontade. queria falar um pouquinho assim mais sobre a vivência que eu tenho do que vocês colocaram. Eu estava numa reunião com a minha netinha e aí eu estava com a minha filha e aí tinha piscina e toda hora ela querendo ir e todo mundo só reunião só de mulheres e todo mundo ali e tal. De repente a minha filha fala assim: minha mãe não cuida, minha mãe não cuida. Mas assim, né? Aquilo doeu. Falei, gente, como eu não cuido, né? Doeu pra caramba. Aí eu pensei assim comigo, o que que eu quero agora nesse momento, né? Aí teve uma moça na mesa que falou assim, é tão legal a reunião de mulheres, porque todas, porque tinha mais crianças, todas olham, todas estão juntas, né, tal. Falei, o que que eu quero agora? Falei, eu quero acolhimento. O meu acolhimento, não é assim, tudo bem, doeu, ok. Aí, vendo da Andrea,
e mesmo da Ana Paula, eu fiquei pensando. A gente chega numa fase da vida que a gente quer muito acolhimento, muito. E mesmo que eu saiba, por exemplo, as pessoas, vamos supor, da Andréia, você tem que exercitar, não sei o quê, né? Qual é o acolhimento que eu dou para minha mãe? Tipo assim, mãe, eu tô indo ali agora, você quer ir comigo? Aí você faz um movimento, não sei o quê. Porque essa questão teórica todo mundo passa, em todo lugar. Mas acolhimento, tipo assim, mãe, eu vou tomar água agora. Você quer um pouquinho? Mãe, eu vou fazer isso agora, entendeu? É um acolhimento, porque a pessoa, por exemplo, no caso, eu estou me sentindo tão frágil como naquela hora, né? Eu acredito que, como está sendo difícil para a mãe da Andréia lidar com isso, é colo. É colo sem parar, porque está muito fragilidade, muito frágil, né? Está com uma fragilidade muito grande. E eu fiquei me vendo nas histórias de você mesmo, da Cris, né? Abaixa a televisão. Falei assim, a gente vive isso o tempo todo com as pessoas assim, né? Ah, parece que você não está escutando, mãe. Olha, eu estou falando, né? É tempo todo, né? Quando a gente vai ficando mais velho, é como se tudo que você tá mais velha, tudo ficasse muito intenso em você, né? Ai, agora ela tá muito teimosa, ela tá muito isso. Ai, a minha mãe, a gente fala, ela não escuta, eu ouço todo dia isso, né? E voltar para a gente, como que eu me acolho agora, nesse momento, né? Eu me acolho. Porque eu tive até a oportunidade de falar para minha filha, ontem até, falei, filha, doeu aquilo que você me falou, doeu, né? Porque eu, eu só queria, assim, que, por exemplo, em vez de você ficar falando que a minha mãe não olha, por que que você não levantou e foi fazer? Entendeu? Então, é isso. Eu acho que a gente traz muito essa questão de tipo assim, de ser forte. De repente, eu estou numa outra fase de precisar, mas eu não sei falar. Que eu estou precisando, sei lá, só de que pegue na minha mão agora, não sei, sabe? Então, para a gente ir trazendo essas reflexões. É ótimo. Aí me faz pensar muito assim, sobre a forma como a gente se comunica, né? Acho que envolve muito esse olhar assim sobre a comunicação. Me fez lembrar de comunicação não violenta, né? Que eu acho super desafiador também, que é entrar nesse lugar da sua dor e do outro, né? Esse equilíbrio de pratinhos, ele é difícil, porque primeiro a gente tem de ver a nossa dor, né? E esquecer que o outro também está sofrendo. Mas também a gente aprender, né, como a Vivi trouxe aqui, a questão da autocompaixão, para a gente aprender a se acolher, né? Esse Uhum. lugar acho que nunca nos ensinaram, e algumas pessoas nem sabem o que é isso. Porque a gente também às vezes espera muito que o outro, né, adivinhe o que está acontecendo com a gente. A gente às vezes não Isso. comunica de forma clara e assertiva isso. Eu acho que também entra nesse lugar. E aquele ponto que você trouxe também, né, Sérgio? Às vezes a gente, às vezes até entra no medo, né? O medo de como vai falar, né, sobre isso, como a pessoa vai se sentir. Eu tô com um grupo de adolescentes e eu fiquei muito assim espantada, né, com uma fala de uma adolescente. Porque eu vi assim, caramba, como essas coisas já estão assim internalizadas na gente, a gente nem percebe, mas ela falando, é um time de vôlei, e ela falando assim, porque o problema central de todas elas ali vai para a comunicação. E elas tiveram dificuldade de comunicação em campo, né, no jogo, tal, com o treinador. E aí eu falei, vamos ir para um lugar que talvez a gente tenha que olhar primeiro, né, as outras comunicações, né, em outras relações, tal. E a gente foi entrando nesse lugar que era na família. E aí a menina falou assim, eu tenho realmente muita dificuldade de falar com a minha família, porque, por exemplo, para mim o vôlei é tudo. E quando eu falo o que acontece aqui, eles simplesmente falam assim, que bobagem, é só vôlei, tipo, meu, sabe? Tipo, isso aí não é uma coisa séria. E ela falou assim, então, pra que que eu vou falar mais alguma coisa pra minha família? Por quê? Tipo, tudo que eu falo é besteira, né? Essa desvalidação, assim, você fala, putz. Aí eu falei, gente, a gente faz isso muito às vezes, né? E independente se é filho com pai, pai com filho, colegas de trabalho, né? O desvalidar o que o outro tá falando, né? E tentar chegar nesse lugar de compreensão e de entendimento que a Cris estava falando, assim, sabe?
que vocês, assim, entender, né? Será que essa pessoa vai conseguir entender isso mesmo? Porque, de verdade, gente, quando o pessoal fala de empatia, eu não sei, eu acho que empatia é uma coisa muito utópica, assim, no sentido, sentir o que eu tá sentindo. Não, você não vai saber como tá sentindo, porque a gente sabe tristeza, o que que é tristeza, mas cada um vai sentir o triste de uma forma diferente. Tem toda uma construção interna ali. Aí eu falo, gente, como é desafiador. Então, por isso que a gente tem que melhorar a nossa comunicação para falar para a pessoa, olha, talvez eu não quero que você entenda como eu tô sentindo, mas eu quero que você saiba o que eu tô sentindo, né? Eu acho que essa parte é tão difícil, porque a gente também não tem, talvez, uma consciência tão grande do que a gente está sentindo, né? E de saber expressar isso. Porque se a gente está num grupo onde as pessoas desvalidam isso ou ignoram isso como isso não é importante, é nesse lugar que a gente tem que ter muita autocompaixão de, né, falar, opa, e ter um entendimento do outro, também é uma compaixão do outro. Ah, essa pessoa também, muito provavelmente, não sabe, né, lidar com isso, né? Aí eu lembro de uma adolescente que fala um negócio assim que, nossa, ela falou assim, às vezes eu sinto que meus pais, eles não sabem tudo, mas uma vez ela falou assim, eu falei pra minha mãe o que eu tava sentindo. A mãe olhou com aquela cara de interrogação e falou assim, nossa, filha, eu também não sei, né, o que fazer em relação a isso e como lidar. Mas aí ela falou que a mãe dela veio e abraçou ela, e foi a melhor coisa, né? Então eu falei assim, gente, tem horas que realmente, assim, não tem o que falar, talvez, né? Mas eu acho que o fato da gente saber que pode contar com o outro, tá ali do lado, né? Eu acho que, ainda mais pensando, assim, em pais e filhos, essa comunicação parece ser muito distante, né? Então é difícil a gente criar, né, essa comunicação, ainda mais se veio de relações onde o desenvolvimento não foi aquele apego seguro, né? Que nem a Cris trouxe, aquele apego ansioso. A gente pode até depois um dia, né, falar sobre isso, né, Vi? O livro Apegados, eu achei ele bem legal, mas é mais para relacionamentos íntimos, né? Que traz essas figuras de apegos, né? Mas eu acho que quando a pessoa tem esse apego seguro, ela consegue se desenvolver melhor, né? Para lidar com isso. Mas ainda acho que é um processo muito desafiador e também difícil, porque é trazer um autoconhecimento, mas também um conhecimento para poder chegar nesse outro, né? Então, eu não sei, né, se existe, né, um caminho, uma fórmula que vai dar certo e vai resolver todas as relações. Eu acho que no final não, gente. A gente vai até o fim, tendo conflitos, no máximo melhorando eles, mas ainda assim, eu vejo com a idade, eu vejo com meus pais. Eu falo, gente, mas é uma maneira também de olhar para eles e falar assim, o que que eu posso melhorar em mim? Então, assim, aquilo que eu julgo neles, eu também tenho. Em algum lugar aqui dentro tem. Então, como eu Uhum. posso melhorar, né? Ou evitar, ou, sei lá, se acontecer, ter, né, a humildade de falar, gente, nossa, aqui eu errei. Tipo assim, não foi legal, enfim. Mas é difícil. Até eu falei para uma das meninas, eu falei, só que é o problema do conhecimento, do autoconhecimento? Que, entre aspas, a responsabilidade e o fardo vai cair para você. Porque a pessoa que tem, ela vai ter que ter mais habilidade do que aquela que não tem. E aí, gente, aí você fala, porque é melhor eu ser ignorante, né? Vem aquela a ignorância é uma benção, né? Eu falo brincando, tá, gente? Não acho, tá? Mas assim, você chega e fala assim, meu Deus, eu fui me desenvolvendo, né, por esse caminho aqui, e eu tenho que entender que essa pessoa não veio aqui. Ela tá em outras coisas que ela é muito melhor do que eu. Agora, como que eu faço? Né? Em teoria é lindo, a gente reflete, mas na hora da prática, aí você fala, meu Deus, por isso tem que praticar a meditação, por isso que é importante o mindfulness, né? Pra gente reconhecer isso na gente, conseguir frear, né? E falar, opa, peraí, respira, para, e ver se acha uma outra alternativa. Enfim. O amadurecimento é isso, né? É a tomada de consciência. Porque quando a gente é imaturo, a gente é muito ignorante, literalmente. Sim. E é ignorante no sentido, às vezes as pessoas acham essa palavra pesada, mas é de ignorar, é de não ter o conhecimento de algo, Sim. né? Então, acho que é o processo que ele trouxe no início, não adianta, né? A gente vai ter que olhar para o conhecimento e autoconhecimento como caminhos para a gente se desenvolver e melhorar as relações, né? Ainda assim, ainda tem esse fator do outro talvez não estar aí. E aí a gente tem que ter uma paciência maior, né? Exige uma sabedoria grande. Não sei E se eu eu já cheguei. acho que entra também muita aceitação, né? Porque que lugar também nós nos colocamos nas relações. Chega um momento que você tem que aceitar a ignorância do outro, os defeitos do outro, aquilo que ele tem para dar. Tem pessoas que não têm para dar aquilo que a gente exige tanto. A gente pode até pensar hoje, né, em tanto que, principalmente na internet, né, mostram sobre as relações abusivas. Que ciclo é esse, né? E aí você às vezes vai conversar com alguém, já fui, sei lá, já tive 3, 4, 5 relacionamentos e todos se repetem, são todos iguais. E aí você começa a olhar para isso, e aí, como a Ana mencionou,
se questionar o tempo inteiro. E isso já é um grande passo. A partir do momento que você olha, né, o que que é meu, o que que é do outro, o que que eu posso fazer, e o que é, eu acho que é o principal, o que que eu não devo, né, fazer. Porque às vezes nós temos, né, ainda mais a mulher, eu acho que tem muito esse traço de dar conta, de resolver tudo, né, essa imagem que nós também passamos para o outro, de resolvedoras de problemas, né. Eu tenho muito essa questão, né, até falando de família, e a minha família acha que eu não tenho problema. Aí, quando eu vou mencionar algo, ué, como assim? Mas a culpa é minha. E isso eu me responsabilizo, porque não verbalizo, eu tudo dou jeito, hoje eu já não dou mais jeito, não. E não posso, e estou ocupada, não tenho, não consigo. Mas isso é uma estrada longa, né? A gente aí entra o livro, esse pé na porta, né? De dizer que, caramba, não vou agradar o mundo, não preciso consertar. Mas é uma longa estrada, né, gente? Nossa, você trouxe esse, faz pensar o quanto a mulher foi colocada nesse lugar, né? A gente vai vendo repetir padrões que a gente viu das nossas mães, das nossas tias, Sim, sim. enfim. E aí, quando a gente começa a ter essa mudança e começa a colocar esse limite para, né, falar, opa, parou, as pessoas começam a estranhar e não gostar. Mas por quê? Porque a gente está rompendo esse ciclo, né? Tão É importante, né? isso. Aham. E aí as pessoas começam a te olhar esquisito. Ué, o que está acontecendo? Nada, gente. Aí depois vão falar mal da terapia, vai falar assim, ó, tá vendo? Sendo que é o contrário, né? Na verdade, eu acho que até de início, esse olhar que as pessoas fazem é porque muda toda a configuração, né? Até então a pessoa está Sim. acostumada com você ali fazendo tudo, mas depois eu percebo um movimento muito interessante, porque a gente, eu sou assim desde nova, né? Eu acho que porque eu fui para o autoconhecimento muito nova também, mas aí eu percebo essas pessoas de alguma maneira indo para esse caminho. Que elas começam a ver, parece que tá melhor, parece que tá mais leve, parece que, né, tá. E aí a pessoa vai buscar. Então, acho que também existe esse efeito que é o que vocês trouxeram, né? Cada um está no seu processo. Pode ser que algumas pessoas nem vão para isso, mas elas estão mudando num ritmo Sim. diferente, né? Essa sabedoria também da gente enxergar isso e compreender, né? Eu acho que o ponto é a gente parar de querer salvar e resolver os outros e fazer isso com a gente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí. Exatamente. Exatamente. Então, acho que, não sei, meninas, eu acho que isso é por hoje. Eu não sei se as demais querem falar mais alguma coisa para a gente fazer já um fechamento. Não? Então vamos aguardar os próximos capítulos, eu não li ainda, então eu tô deixando, a André já me deixou assim curiosa, já dá vontade de pegar aqui o resto e ler. Provavelmente vai responder outros pontos aí que a gente já tá com aqueles nozinhos na cabeça. Mas é isso, meninas. Então agradecer o encontro de hoje. Daqui 2 semanas a gente tem o nosso próximo encontro, a gente faz mais aí um sorteio de livro. E é isso. Um bom fim de semana para vocês e até daqui 2 semanas. Bom Obrigada, final de gente. semana, gente. Vocês Obrigada. também. Beijo, Tchau, meninas. tchau. Tchau, E, tchau. e vamos nos observar mais, né? Vamos botar Sim. limites, vamos dizer não, vamos parar de agradar, Exatamente. Começar a se vamos agradar, né, praticar, gente? né? É sair do campo das ideias e vamos partir para as ações Ação. também. Com certeza. Beijo, gente. Beijo, tchau,